tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre organização de leitura. Como eu tenho feito para ler mais, para ler vários livros ao mesmo tempo. E também eu quero te ajudar caso você simplesmente queira ler mais ou retomar o hábito da leitura. Tá com dificuldade de encontrar um tempo para ler, não sabe escolher o que você vai ler? Fica nesse vídeo que você vai gostar. Ultimamente lá no meu Instagram tem pipocado perguntas sobre como eu tenho feito meu cronograma de leituras, como eu consigo ler tanta coisa ao mesmo tempo. Então eu resolvi parar, entender o que estava acontecendo na minha vida, porque isso não faz muito tempo, e juntar tudo aqui nesse vídeo para vocês. E eu já vou adiantar para vocês que eu faço tudo da maneira mais simples, sem complicação nenhuma. Tudo se reduz a isso aqui, ó. Esse papelzinho aqui, um planner. Só com isso aqui eu já consegui organizar totalmente as minhas leituras. Mas é claro que isso é muito pessoal. Você pode gostar de aplicativos, de planilhas, coisas assim. Eu sou do papel, então para mim serve muito bem um planner. Mas tudo que eu vou falar aqui você pode usar no aplicativo, por exemplo. Mas antes da gente conseguir se organizar melhor ou retomar o hábito da leitura, a gente precisa entender como está a nossa rotina. Porque a gente tem que criar metas possíveis. Então, entendendo aí o seu dia, você vai conseguir encaixar as leituras de acordo com como está a sua rotina. E isso vai ser muito importante na hora de você criar um cronograma, por exemplo. Ou simplesmente você definir quais livros você quer ler. E um cronograma pode ser feito de várias maneiras, não é uma coisa assim muito restrita. Você tem que adaptar para a sua realidade. E ver se um cronograma faz sentido para você também, né? Então, ok, vamos lá entender como está o nosso dia. Eu, por exemplo, tenho um horário logo pela manhã, o que para mim é maravilhoso, eu confesso para vocês, eu sentia muita falta disso quando eu não tinha esse tempinho. Então, hoje que eu tenho, eu dou graças a Deus, porque eu adoro fazer o meu cafezinho e pegar meu livro e começar a ler. Mas talvez para você esse período livre seja o horário de almoço, não sei. O importante mesmo é você saber quanto tempo você tem para ler, meia hora, uma hora, porque aquilo tem que virar como se fosse um compromisso. Eu sei que essa palavra tem um peso, e eu não quero que tenha peso nenhum esse momento de leitura para você. Aliás, o momento da leitura para mim é um momento de conforto, é um momento muito feliz. E eu acredito que para nós leitores tem que ser exatamente isso. Um momento que a gente escolheu, tá ali lendo aquele livro que a gente escolheu, então tem que ser um momento muito legal no nosso dia. Um momento que a gente quer que chegue logo. E vocês vão ver que é importante saber quanto tempo você tem no dia para ler, porque isso vai influenciar quando você for montar o seu cronograma. Ah, outra coisa importante. Você consegue encaixar a leitura no seu dia? Às vezes você tem um horário lá certinho para ler, bonitinho, você conseguiu definir lá uma janela de meia hora para ler, mas durante o dia vão aparecer oportunidades que você poderia ler também. Então, o que eu recomendo é que você deixe o livro sempre por perto. Então, leve na bolsa o seu livro, ele tem que realmente fazer parte do seu dia a dia. Fora que às vezes o livro salva a gente mesmo de momentos chatos, como numa sala de espera, por exemplo. E a última coisa que eu queria falar, relativa a essa gestão de tempo, é que muitas vezes, gente, nós temos que fazer escolhas, não tem jeito. Então é ficar menos tempo nas redes sociais, às vezes deixar de ver um filme, uma série, escolhas que você vai ter que fazer. Não estou falando para você parar de ver filme, parar de ver série, ser esse momento de lazer que você gosta, mas você intercalar isso com uma leitura também pode dar muito certo. Então, bora lá falar do cronograma. Como eu faço o cronograma, como você pode fazer o seu. Por que eu falei tanto de você ver certinho quanto tempo você tem no seu dia para ler? Porque a partir desse tempo que você encontrou no seu dia, você vai ver quanto você consegue ler. Porque a leitura tem que ser algo real, você tem que criar metas possíveis. Senão, você vai acabar se desestimulando para ler, e a gente quer o efeito contrário. Então, eu montei o meu cronograma num planner. Esse planner aqui é da Tilibra, é bem simples, olha, super fininho. E ele é um planner mensal, então eu tenho a visão do meu mês ali. Então, olha, aqui está o meu mês de dezembro, vocês vão ver que está vazio, né? Mas eu já sei o livro que eu vou ler, pelo desafio de 12 livros. Eu tenho algumas definições aqui. Eu acho que não, aqui é só isso mesmo, eu também estaria muito adiantada. Ah, e um clube de leitura que eu tô também já está marcadinho aqui. A gente tem simplesmente cada dia do mês aqui, né, nesses quadradinhos. E aqui do lado eu costumo colocar os livros que eu quero ler naquele mês. Como eu tenho aqui o canal, tenho também o Instagram, onde eu gosto de conversar com vocês todo dia sobre a leitura, então eu acabo lendo, lógico, mais de um livro por mês. Mas isso, gente, dentro da minha rotina, como eu falei com vocês no início do vídeo. Eu não fico me matando para ler, não, porque teria efeito contrário, eu não conseguiria produzir o conteúdo que eu quero produzir. E nesse cronograma que eu faço, né, que eu olho o meu mês, eu divido os livros de acordo com metas, só que essas metas são diferentes, tá?
Tem livro que eu defini dias da semana para ler, tá? Por quê? Porque são leituras mais longas. Por exemplo, a biografia de Hitler, que tem por volta de 1000 páginas, tá? Eu não quis ler essa biografia, tentar, né, ler essa biografia em um mês, por exemplo. Então, eu defini 4 meses de leitura. Então, 2 dias da minha semana eu coloquei no meu planner para ler a biografia de Hitler, e aí eu coloco um capítulo por dia, porque os capítulos não são muito longos. E eu sei que eu consigo ler aquele número de páginas dentro do tempo que eu tenho. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho meia hora para ler. Aí você vai ver quantas páginas você consegue ler em meia hora, tá? A partir disso, você consegue montar o seu cronograma, seja dividindo a sua leitura por capítulos, por páginas. Às vezes você quer fazer uma divisão semanal. Então, Mônica, eu não quero dividir por dia, sabe? Eu vou ler tantas páginas por dia. Não. Eu quero dividir 100 páginas por semana, por exemplo. Aí é de acordo com o que você acha melhor. Tanto é, né, que no meu cronograma, isso também não é uma coisa fixa. Como eu estava conversando com vocês, essa biografia e também a chegada do Terceiro Reich, que são temas, né, que se complementam, eu leio 2 dias por semana e divido por capítulos. Já outras leituras, eu divido por páginas. Então, eu coloco no meu planner o dia certinho, né, que são os outros dias da semana. Eu não coloco dias de folga, porque para mim a leitura é algo muito do meu dia a dia, não é um peso, sabe, para mim. Então, eu gosto de ler todo dia e isso não é um problema. Então, nos 5 dias restantes da semana, eu coloco o número de páginas que eu vou ler. Na verdade, eu coloco até que página. Então, hoje eu tenho que ler o livro X até a página 50. Então, eu coloco lá, livro X, página 50, no dia ali do meu cronograma. E eu reparei que, para mim, essa visão geral, sabe, a visão do mês, funcionou muito, porque me ajuda também na criação de conteúdo aqui no canal. Então, eu coloco também lá o vídeo que eu quero colocar aqui para vocês. Então, eu sei que eu tenho que terminar o livro antes daquela data, né? Alguns dias antes da data que o vídeo tem que estar no ar. Então, para mim, gente, esse planner mensal é maravilhoso. Então, aí, você tem que perceber se é legal assim para você, você ter essa visão do mês, de você colocar, quero ler tais livros esse mês, vou dividir a meta de leitura por semana ou por dia, com número de páginas. Aí você tem que ir tentando mesmo e ver o que funciona para você. Outra coisa super importante, você sempre tem que fazer ajustes, é normal. A gente estipula uma meta que às vezes a gente vê que no nosso dia a dia não ficou legal, ficou desconfortável, sabe? E a ideia não é essa. Então sempre você vai lá e ajusta. Tanto é que aqui no meu planner eu coloco tudo a lápis, porque às vezes eu tenho que apagar mesmo e ajustar alguma meta. Agora, já falando de escolhas de leitura, como a gente pode conciliar uma leitura com a outra, eu sempre gosto de ler ficção. Na verdade, eu preciso ler sempre ficção. Eu já tentei ler livros de não ficção, sem ler um de ficção junto e não deu certo. Eu sinto falta de ler uma história mesmo, sabe? Uma narrativa, assim, mais fluida, que eu tenha que entender ali um enredo, mergulhar no enredo, né? Como eu gosto de fazer. Então, eu sei que nesse meu cronograma que eu falei para vocês, eu sempre tenho que colocar um livro de ficção. Nessa página que eu vou colocar lá o que eu quero ler no mês, eu sempre reservo o livro de ficção, nem que seja um, como é o que está acontecendo agora, por exemplo. E aí eu tenho os livros de não ficção. Os livros de não ficção, se eles abordarem temas históricos, para mim funciona também como um estudo. E aí eu separo esses cadernos, tá? Esses cadernos aqui eu uso só para leituras de não ficção. E é simples, gente. Eu simplesmente vou anotar as partes mais importantes que vão me dar um entendimento melhor. Então, por que eu anoto no caderno? Porque, por exemplo, daqui a um tempo eu vou ler um livro ou uma história que se passa na Revolução Russa, por exemplo. Se eu ficar na dúvida de alguma coisa do contexto histórico, eu vou lá e pego meu caderno e dou uma olhadinha para entender a linha temporal, sabe? O que estava acontecendo na Rússia, como é que foi tudo isso. E isso acontece porque eu tenho temas de interesse, né? Que é outra coisa importante de eu falar com vocês, né? Na hora de você escolher o livro, é importante você levar isso em conta, né? Às vezes você fica perdida, não sabendo o que você quer ler, mas você tem os seus temas de interesse e você pode procurar as suas leituras a partir disso. Então aí, as leituras de ficção e de não ficção, normalmente elas vão casar. Então, por exemplo, eu tenho um tema de interesse da história da Rússia, eu gosto muito de literatura russa, então isso me ajuda também a entender melhor uma leitura de ficção. Entender um pouquinho melhor o contexto histórico em que o escritor vivia, em que ele escreveu aquela história. E por fim, eu gostaria de falar o seguinte: de nenhuma maneira trata de uma competição, de quem lê mais, de quantos livros ler por ano, enfim, isso para mim não importa. Importa realmente se a gente está entendendo aquela leitura, se aquele livro está fazendo sentido para a gente, está sendo um momento legal no nosso dia.
Eu, no momento, estou lendo 5 livros porque eles têm cronogramas diferentes. Um livro que eu leio faz parte de um clube de leitura, o clube de leitura da Isa, então o cronograma é do clube de leitura, eu apenas tenho que seguir. Outro livro que eu leio faz parte de uma leitura conjunta que eu estou fazendo, então o cronograma também é super tranquilo. E os outros eu faço, como eu já expliquei para vocês. Eu pego lá o meu planner, divido as minhas metas e vou lendo aos poucos e, se necessário, faço meus ajustes sempre, sem peso nenhum na consciência. Bem, gente, em resumo, é assim que eu organizo as minhas leituras e que eu escolho também os livros que eu vou ler a partir dos meus temas de interesse. Se você quiser que eu volte a falar desse assunto, se você ficou com alguma dúvida, eu não falei alguma coisa que você está interessado em saber, é só deixar aqui nos comentários que eu volto a fazer outro vídeo. Quem sabe falando sobre anotações, né, que eu acabei não abordando nesse vídeo, e eu acho que a gente também teria bastante assunto para discutir. Eu te espero então no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!